3 dicas para fechar tratamentos de valor maior, tratamentos mais caros e aumentar o seu ticket médio. Eu sei o que você está pensando. Gustavo, eu não consigo colocar isso na cabeça do meu time comercial. Eu, às vezes, não consigo fechar tratamentos de valor maior. O que eu faço? Bem, quero fazer um convite para você. Vem comigo nesse vídeo, que nesse vídeo eu vou estar trazendo para você 3 dicas e também os motivos que isso acontece e o porquê que você não está conseguindo fazer. Antes da gente iniciar, eu quero e preciso me apresentar. Eu sou Gustavo Medeiros e há mais de 4 anos eu venho ajudando clínicas estéticas a performarem. Inclusive, nos últimos 4, já tive o privilégio de passar por mim mais de 400 clínicas. Então, o que eu vou trazer para você realmente funciona, realmente dá certo. E eu quero que você aplique, porque o meu desejo é fazer com que você atinja os resultados que você quer, que você precisa e que você merece. Bora pro vídeo então, senhoras e senhores? Vamos lá. O primeiro ponto que eu quero trazer, a primeira dica que eu quero trazer para você é que você precisa fazer teatro de vendas dessa parte do seu atendimento. Talvez você nem faça teatro de vendas ainda, mas eu quero convidar você. Você precisa pegar o ticket, o momento do valor maior e fazer um teatro de venda. Você precisa atender o seu time comercial e o time comercial te atender. E sim, exatamente esse é o nome, como se fosse um teatro de venda mesmo, trazendo as objeções, treinando aquele momento, falando do valor para se tornar mais normal, falando que o tratamento vai custar 10, 12, 15, trazendo algumas ancoragens de valor. Se você não sabe o que é, eu vou fazer algum vídeo sobre isso. Inclusive, quero fazer um convite para você. Se inscreve aqui no canal, ative o sininho e deixe a sua dúvida, porque eu quero abrir a caixa preta para você performar e você de verdade assumir o controle da sua clínica. Então, a primeira dica que eu quero trazer para você é: você precisa fazer teatros de venda exclusivamente dessa parte. Por quê? E aí eu quero que você lembre disso. Eu digo que a gente tem 2 grandes problemas a serem resolvidos e no teatro de venda a gente resolve. Eu digo que são 2 inseguranças. A primeira é a insegurança técnica, que a sua equipe e até mesmo você, mas muito mais a sua equipe, às vezes não conhece o procedimento e o tratamento de valor maior tão a fundo. Então é uma insegurança técnica. Ela até sabe como funciona, ela até sabe que realmente dá certo e gera resultado, mas ela não estudou tanto. Então, consequentemente, ela tem uma insegurança técnica. E uma das formas da gente aumentar o ticket médio e realmente convencer a pessoa é a gente precisa estar seguro. A segunda insegurança que eu trouxe para você e que eu falei é a insegurança financeira. Nós projetamos nas pessoas a realidade nossa e muitas vezes investir 10, 15, 20k num procedimento, para você pode ser que seja um valor muito alto. Para a sua equipe técnica pode ser discrepante. Então, a insegurança financeira que ela sente, ela leva isso na hora da negociação. E as pessoas têm vários filtros internos e a gente entende, percebe quando a pessoa está insegura. Então, às vezes fala gaguejando, às vezes nem fala. Eu peguei há poucos dias atrás um exemplo de uma pessoa que chegou na hora da negociação e não conseguia falar o preço de forma tranquila, normal, porque para ela era um valor alto. E o que eu digo a verdade é a seguinte: você não tem uma bola de cristal, mas essas 2 inseguranças, quando você fizer o teatro de venda, você vai extingui-las. Primeiro, insegurança técnica, você precisa treinar as pessoas sobre esse produto que você quer vender. A segunda, insegurança financeira, a gente precisa eliminar isso, porque a gente projeta nas pessoas a nossa realidade. E a verdade é que as pessoas, por muitas vezes, elas precisam desse valor, desse tratamento de valor maior, porque você sabe que vai mudar a vida dela. Então, a primeira dica é teatro de venda. A segunda dica que eu quero trazer para você é, na hora que você fizer o teatro de venda, você precisa preparar tudo isso e na hora de falar o valor, eu sugiro e convido você a dividir o valor. Dividir o valor no máximo de vezes que você faz, que você pode fazer, para se tornar mais suave para a audição, mais palatável, que eu gosto de dizer, palavra bonita, né? Porque uma coisa eu falar para você R$9.000, outra coisa eu falar para você 10 vezes de 850, por exemplo. É o mesmo valor, só que soa diferente. Então é importante você dividir o valor para a pessoa que está ouvindo digerir melhor. E, consequentemente, você também se sente mais segurança. E na hora do teatro de venda também, é importante você criar momentos de ancoragem, que eu digo. O que é ancoragem? Você falar de valores maiores para a pessoa. Exemplo, você vai fazer hoje uma cirurgia de abdominoplastia, você vai investir 20, 25 mil reais. Eu ancorei lá em cima.
Se depois que eu falo 20, 25 mil, eu falar 8 é bem diferente para o nosso cérebro. Você me entende? Isso se chama ancoragem. Por isso que você tem que preparar o teatro de venda. Eu já falei e reforço. Coloca a sua dúvida aqui no comentário que eu quero entregar para você o que tem de melhor para você assumir o controle da sua clínica. E eu preciso saber qual que é a sua dúvida. Então se inscreva e ative o sininho muito rápido. Então, segunda dica é: divida o preço. Divida o valor no máximo de vezes para se tornar mais palatável. Afinal, é um valor de investimento alto. Eu gosto de dizer que é um ticket alto. Terceira dica, e tanto quanto importante, é falar sem medo. Muitas das vezes, como eu falei e reforço, por a gente projetar a nossa realidade para aquele cliente e paciente, a gente acaba falando com receio e com medo e às vezes com muita insegurança na nossa fala. Então você precisa treinar isso para nesse momento você falar e falar de uma forma extremamente natural, porque você sabe do que realmente vai fazer a vida dessa pessoa. Ela vai se transformar através do seu tratamento, através da mudança que você quer gerar nela. Às vezes, e isso acontece, você sabe, chega nessa hora, aí a pessoa pergunta qual é o valor, a gente fica falando de outros assuntos, a gente não leva e não fala isso exatamente no momento ideal. Falar sem medo é exatamente assim. Eu quero fazer um exemplo para você. Gustavo, qual é o preço? Você deve responder assim, ó, que bom que você perguntou, porque o preço para mim é a melhor parte. Sabe por quê? Sendo muito franco com você, nós não temos o menor preço, nós temos o melhor preço. Por quê? Porque eu sei do que eu vou transformar a sua vida. Então ele é o melhor. E eu posso afirmar para você, por que eu fico feliz? Porque eu gosto de dizer o preço que eu tenho. Porque o valor é muito alto, o preço é muito baixo. Inclusive o preço é 10 vezes de 997. Olha só, eu falei e eu disse para ela que eu gosto, falei sem medo. E quer saber a quarta dica? A quarta dica é: fale o preço sem medo e continue falando. Não pare no preço. Porque todas as vezes que você para no preço, inclusive eu tenho um vídeo aqui para você aumentar os fechamentos de venda que eu falo sobre isso. Assiste esse vídeo lá, por gentileza, tá aqui no canal. Quando eu falo o preço e paro, eu tô dando ênfase no preço. Consequentemente, nós somos treinados para falar o quê? Tá caro e eu preciso pensar. Então, fale sem medo e continue falando. Vou trazer o exemplo novamente. Qual é o preço, Gustavo? Que bom que você perguntou. Porque o preço, para mim, é a melhor parte. Porque nós não temos o menor, nós temos o melhor. Porque a gente sabe o que a gente vai entregar para você. Consequentemente, o preço é 10 vezes de 799 e você vai ter a sua transformação por inteira. Você vai ter a sua melhor versão que você faz anos que gostaria de retornar. E é isso que nós vamos fazer juntos. Ó, eu falei sem medo e continuei falando. Percebe que a gente nem lembra do valor? A gente nem lembra do preço? É isso que é importante você implementar. Então, recapitulando, as 3 dicas teatro de venda nessa parte específica para aumentar o seu ticket médio. Segundo, dividir o valor em máximo de vezes possível porque é um valor de ticket alto. Terceiro, falar sem medo. E quarto, continuar falando depois do preço. E um detalhe importante, recapitulando, você precisa eliminar as 2 inseguranças. A insegurança técnica, então você precisa treinar mais essas pessoas, e a insegurança financeira. A insegurança financeira é quando eu projeto na pessoa a minha realidade, consequentemente, às vezes, talvez eu não pagaria, eu não investiria, eu acho que a pessoa não vai fazer isso também. Isso é extremamente crucial e eu vou pedir uma gentileza para você. Tem alguém que precisa ver esse vídeo? Mande. A sua equipe precisa ouvir esse vídeo? Mostre para elas. Porque o meu desejo é único, fazer você assumir o controle da sua clínica. E você sabe disso. Portanto, venha comigo que eu vou te ajudar nesse processo. Até o próximo vídeo. Um beijo no coração e coloque em prática. O nome do jogo se chama execução. Até mais!